Estamos entrando ao vivo, 7 horas e 2 minutos. Estamos entrando ao vivo. Pessoal, estão me ouvindo? Por favor, manda as mensagens, como é que está a imagem, como é que está o som, se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Manda, por favor, link para os amigos, para os conhecidos. Quanto mais gente nessa nossa sala de aula virtual, melhor, mais produtiva ela fica. Quanto mais pessoas souberem desse conhecimento, dessa tecnologia de desenvolvimento mental, pessoal e profissional que eu passo aqui, quanto mais gente souber, melhor fica para nós, melhor fica o mercado, melhor fica a economia, melhor fica a nossa sociedade. Então vamos lá, vamos entrando. Manda os coraçõezinhos, por favor, coraçõezinhos, coração, coração, coração. Vamos lá, gente, coração, coração, coração. Manda os likes, vamos lá. Quantas pessoas agora? 6. Vamos lá, estamos com 6 ainda, vamos esperar mais 2 minutinhos. Vamos mandando os convites, lembra o pessoal, né? Essa é a nossa terceira aula, sempre às quintas-feiras, 19 horas, aqui no Instagram, @iacoaching, aula ao vivo, não é palestra, não é podcast, não é filme, não é gravação, é aula ao vivo, é trabalho. Aula é ativo, palestra é passivo, você só ouve. Vídeo é passivo, você só ouve. Podcast é passivo, você só ouve. Aula não, aula você tem que participar. Aula é interativa, você tem que mandar pergunta, você tem que escrever, você tem que participar, é ativo. De aula nós tiramos proveito, de aula a gente consegue gravar mais, memorizar mais e aplicar em nossas vidas. Eu estou aqui compartilhando técnicas empíricas cientificamente comprovadas, que se aplicadas podem mudar significativamente a sua vida. Tornar você um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, uma melhor filha, um melhor amigo, amiga, marido, esposa. Você pode ficar melhor ainda do que você já é. E quanto mais pessoas no seu hall de amizade tiver conhecimento a essa tecnologia sofisticada que eu passo aqui, de desenvolvimento mental, pessoal e profissional, melhor ficará a sua vida, mais próspero você ficará em todas as áreas da vida, pessoal, social, familiar, financeira, profissional, espiritual, relacionamento, saúde, enfim. Bem-sucedido é aquele que está bem ou está crescendo em todas as áreas da vida. Não basta ter dinheiro. Simplesmente ter dinheiro significa que você tem sucesso na área financeira. Mas e a saúde? Como é que está? E a família? Como é que está? E o pessoal? E o profissional? E o espiritual? E o relacionamento? Então, não adianta nada ter dinheiro e não ter as outras áreas da vida. Então, ser bem-sucedido é ter o equilíbrio em todas as áreas da vida, é estar bem e crescendo em todas as áreas da vida. Então, o meu propósito nessas aulas é passar para vocês técnicas poderosas, essa ciência aqui, né, que é uma ciência exata, né, uma tecnologia sofisticada de desenvolvimento mental, pessoal e profissional. Quantas pessoas nós temos? 11. Estamos com 11 pessoas. Vamos lá, gente. Chama os amigos para a gente começar. Nós entramos no ar às 7h02, são 7h07, já faz 5 minutos. Mais um minutinho e vamos dar início à nossa aula da noite de hoje. Tudo bem? Hoje está uma noite maravilhosa, eu estou em Piracicaba, está uma noite maravilhosa, gostosa, um clima que eu acredito que está aqui em torno de 18 graus, é a minha sensação térmica, né? E está chovendo, está uma delícia, está aquele arzinho gostoso de chuva, aquela noite limpinha, a gente consegue enxergar longe, tá uma delícia. E você? Manda mensagem aí, onde você está? Onde você está agora? Está chovendo? Vamos participar, gente, vamos animar essa classe aí. E enquanto os outros não entram, mandem mensagens de onde vocês estão, como é que está o clima aí, e vamos dar uma alongada, né? Dar aquela espreguiçada gostosa, né? Vamos liberar um pouco de serotonina para vocês terem
mais disposição para tirarem mais proveito do que será passado aqui hoje. Então, alonga o braço, fazendo assim com as mãos, alonga, dá uma espreguiçada bem gostosa, fique em pé, faz aquele exercício de respiração para esse momento aí de pandemia, de doenças respiratórias. Treinar a respiração é muito bom, ó. Respira com o nariz e solta com a boca. Respira levantando o braço e solta com a boca, abaixando o braço. Bem rápido, todo mundo, vamos lá. Fazendo várias vezes para treinar o pulmão, energizar esse corpo aí, produzir mais serotonina para que você possa tirar mais proveito das técnicas sofisticadas que eu vou passar para vocês hoje aqui. Tudo bem? Podemos começar? Manda um joinha, um coraçãozinho, um ok. Podemos começar, sim ou não? Todo mundo tem papel, caneta na mão? Vamos lá, gente, manda. Podemos começar? Muito bem. Então, bora lá. Aula número 2, nós falamos do poder da mente subconsciente. Hoje estamos iniciando, hoje 14 de maio, quinta-feira, estamos iniciando a aula número 3, que é o poder da mente subconsciente, parte 2. Realmente, uma aula só foi muito curta, esse assunto é muito profundo, é muito extenso, não houve a possibilidade de estar passando tudo. Inclusive, o meu desafio aqui é conseguir passar para o maior número possível de pessoas essas técnicas sofisticadas em tão pouco tempo, né? Por uma questão aí dos internautas serem bastante flutuantes, né? A gente não pode estender muito porque aí não dá continuidade no trabalho. Então, meu grande desafio é em apenas aí 50 minutos estar passando técnicas sofisticadas, né? E por que essas técnicas são tão demoradas, difíceis e complexas, né? Primeiro que tem muita ciência atrás delas, décadas e décadas de estudos e ainda não está tudo pronto, né? Continuamos a estudar técnicas de desenvolvimento mental, do desenvolvimento cerebral também, desenvolvimento pessoal, profissional. Primeiro que não está pronto e segundo que é mais ou menos assim, como é que se aprende a andar de bicicleta? Pedalando, caindo, até que chega uma hora você pedala e não cai mais. Essas técnicas de como usar essa máquina sofisticada aqui, que é o nosso cérebro, é a mesma coisa. Eu passo a teoria, um pouco de prática. Aí você tem que passar a semana praticando e trazer na quinta-feira à noite as dúvidas que você teve para a gente esclarecer aqui, ou pode até mesmo mandar no meu WhatsApp. Aí na minha página inicial do Instagram tem um link onde você clica e manda direto para o WhatsApp da minha assistente de marketing e eu vou respondendo todas as perguntas. Então, é como aprender outro idioma. Você tem que falar, repetir. Nós recebemos essa máquina aqui sofisticada e não recebemos as instruções de como usar essa máquina. Você compra um micro-ondas, tem manual de instruções. Você compra um celular, tem manual de instruções. Você compra um carro, tem manual de instruções. Você recebe um cérebro que é extremamente sofisticado e não recebe um manual de instruções. Então, o que essas ciências que eu aplico e estudo fazem? Elas praticamente escrevem o manual de instruções dessa máquina maravilhosa e também o manual de aplicação, para que nós possamos tirar o máximo de proveito, né? Segundo a neurociência, nós não usamos nem 10% ou de 10 a 12% da nossa capacidade, tá? Então, repetir, pegar a teoria, repetir, aplicar, repetir e aplicar. Então, são muitas informações são passadas aqui. Vocês têm depois que ouvir novamente, até que isso entre na sua estrutura emocional e você consiga aplicar. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Estão me entendendo? Manda um joinha, manda um ok, manda um coraçãozinho para ver se... para eu receber um feedback de vocês, para ver se está indo tudo bem. A Leila está aqui ao meu lado, ela vai estar lendo as perguntas. Mandem suas perguntas, participem, porque o aprendizado ele é ativo, ele não é passivo. Você tem que participar. Isso aqui é uma sala de aula virtual. Combinado? Muito bem. Relembrando muito rapidamente, passando muito rapidamente ao que foi dito na aula número 2, que foi a primeira parte do poder da mente subconsciente. Eu pedi para vocês trazerem um papel e pedi para vocês fazerem nesse papel o seguinte desenho, que foi um modelo
desenvolvido pelo Dr. Thurman Fleet em 1934 para poder abordar sobre a mente. Então, esse foi o modelo criado pelo Dr. Thurman Fleet em 1934 para poder falar, discutir, abordar o assunto mente consciente e mente subconsciente. Nesse modelo, como eu havia falado para vocês, a esfera maior acima representa a nossa mente, onde o topo, a parte de cima dessa esfera, é a nossa mente consciente, que ela representa de 5 a 12% do total da nossa mente. A parte maior dessa esfera maior aqui é a nossa mente subconsciente, que representa a maior parte da nossa mente. Lembrando que todas as programações que nós recebemos em nossas vidas, elas ficam armazenadas na mente subconsciente. Alguns autores chamam a mente subconsciente de mente feminina, mente inconsciente, mente reativa, mente automática, mente dos hábitos, enfim. Mudam-se os nomes, mas é essa porção maior da nossa mente que não descansa 24 horas por dia, enquanto que a parte superior, a mente consciente, ela acorda com a gente, vai dormir com a gente e representa apenas de 5 a 12% da nossa mente. Ela é ligada, e essa ligação nós vamos falar hoje, como é que se procede essa ligação. Não é Wi-Fi, não é Bluetooth, não é cabo de rede, ela é ligada ao nosso corpo, que é a esfera menor, representa o nosso corpo, e a esferazinha dentro do nosso corpo representa o cérebro. Então, todos, se não estão aí com o desenho da aula passada, refaçam esse desenho, porque esse é o modelo desenvolvido pelo médico estadunidense Thurman Fleet em 1934 para trabalharmos e podermos dialogar, estudar como funciona a nossa mente. A gente só consegue discutir sobre um assunto quando nós enxergamos a mesma imagem. A gente só consegue falar sobre avião porque eu e você enxergamos a mesma imagem de um avião, sabemos onde está a asa, sabemos onde está o bico, sabemos onde estão as rodas do avião. Se nós não tivéssemos uma imagem do avião, nós não poderíamos discutir sobre o avião. A mente consciente e subconsciente é a mesma coisa. Então, criamos esse modelo, esse diagrama, esse gráfico, e toda vez que eu for falar com vocês de mente consciente, mente subconsciente, lembrem desse gráfico, tenham ele aí desenhado, para que eu possa estar passando as informações para vocês, ok? Muito bem. Ainda na aula passada, nós falamos que nós fizemos uma analogia, que a mente representa o software do nosso computador. O gabinete do nosso computador representa o nosso corpo e o HD, a memória rígida, o disco rígido do nosso computador, representa o nosso cérebro. Então, para nós da ciência, a mente consciente e subconsciente é um conjunto de programações que nós instalamos no nosso cérebro. Para a área religiosa, para a área mística, holística, a mente consciente e subconsciente seria a nossa alma, nosso espírito. Para nós aqui da ciência, é o conjunto de programas que nós instalamos. Só que no computador, você instala o programa no disco rígido. O disco rígido fica no gabinete. Aqui no nosso corpo é o gabinete, nosso cérebro é o disco rígido e tudo que nós instalamos representam os programas. Só que nós não chamamos de programas. Anotem aí, no lugar de programas, no lugar de app, no lugar de software, nós temos paradigmas, crenças, traumas, conjunto de hábitos, ideias fixas, ideias sabotadoras, enfim, uma série de programinhas que ao longo da nossa vida nós instalamos. Até os 8 anos de idade, as pessoas que nos criam, o ambiente onde estamos inseridos, instala na gente, e a partir dos 8 anos, nós mesmos vamos selecionando aquilo que nós queremos instalar, porque a partir dos 8 anos, a nossa mente consciente, sim, já está consciente para escolher o que quer e o que não quer, tá? Então, dentro da mente subconsciente, nós temos toda essa programação instalada e também alguns appzinhos, alguns programinhas que vêm de fábrica.
para o coração bater, para o cérebro funcionar, para o sangue circular, para as células renovarem e assim sucessivamente. Os programinhas de fábrica a gente não pode deletar. Aqueles que foram instalados a gente pode modificar, substituir ou incluir novos. Essa é a grande beleza dessa máquina maravilhosa, né? Porque não foi colocado ali com ferro e cimento, foi colocado com linguagem. Daí o porquê, né? Uma das áreas da qual eu sou perito, programação neurolinguística, que dá para a gente programar linguisticamente nossos neurônios para aquilo que você desejar, tá? Desprogramar e programar. Quer saber? Já entrando na aula de hoje, o analfabeto do século XXI não é mais aquele, né, de hoje em diante, com todas essas mudanças que nós estamos tendo. O analfabeto do século XXI não é mais aquele que não sabe aprender, que não sabe escrever, é aquele que não sabe desaprender e aprender novamente. Eu vou repetir que isso é muito simples, mas é muito profundo. Tem que pensar um pouco sobre isso. Escrevam aí. O analfabeto do século XXI não é mais aquele que não sabe aprender ou que não sabe escrever. O analfabeto do século XXI é aquele que não sabe aprender, desaprender e aprender novamente. Então hoje nós vamos nos aprofundar no poder maravilhoso da mente subconsciente, inclusive nós vamos enxergar a mente subconsciente da visão da física quântica hoje, né? E vamos aprender a desaprender alguns paradigmas para poder colocar outros paradigmas ou outras crenças ou outras ideias no lugar, ok? Muito bem, então por que é importante a gente aprender isso? Por que é necessário a gente aprender isso? Eu estou sempre dizendo que isso, tudo que eu estou explicando para vocês, deveria ser dado no ensino médio. No ensino fundamental seria um pouco difícil, mas já no ensino médio seria possível. E se nós aprendêssemos, se eu tivesse aprendido isso com 16 anos de idade, com 15 anos de idade, nossa, minha vida já seria maravilhosa há muitos anos atrás. Hoje ela já é maravilhosa, mas teria sido maravilhosa há décadas atrás, né? Então, é essencial que nós tenhamos esse conhecimento. E por alguma razão esse conhecimento não é divulgado. E é ciência pura, tá? Tudo comprovado cientificamente. É importante conhecermos como funciona a nossa mente consciente e subconsciente, porque isso permite que a gente melhore, mude e melhore a nossa autoestima, mude e melhore a nossa autoconfiança, mude e melhore a nossa automotivação, mude e melhore nossos relacionamentos, mude e melhore nossa capacidade produtiva, mude e melhore nossa capacidade cognitiva, o nosso conhecimento, nossos resultados no trabalho. Conhecendo o funcionamento dessa máquina maravilhosa, tudo pode melhorar em nossas vidas. E nós vivemos num mundo, estamos habitando um mundo, um planeta abundante, lindo, maravilhoso, gostoso de se viver. Nós somos a mais alta criação de Deus, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e por incrível que pareça, existem ainda pessoas, e infelizmente aqui na cultura ocidental, o maior número, a maior parte das pessoas tem uma percepção ruim de mundo, que o mundo é escasso, que o mundo é ruim, que o mundo é vingativo, que o dinheiro, que ele não tem capacidade de ganhar dinheiro, que ele não tem capacidade de crescer, que ele não foi abençoado, que ele não tem sorte, brigando, vendendo almoço para comprar janta, brigando por um relacionamento ruim. As pessoas ficam com percepções ruins de mundo. Então, entender todo esse funcionamento nos traz essa grande vantagem de poder mudar os nossos resultados a hora que a gente quiser. Então, antes de passarmos para mais um tópico, eu quero ver com a Leila aqui se nós temos algumas informações. Com quantas pessoas nós estamos? 20. Estamos com 20 pessoas, muito bem. Vamos seguir em frente. Então, todo mundo está com esse desenhinho. Eu havia falado na aula passada que uma das formas, até respondendo a pergunta do Cláudio, do Grigolon, né? Como que se pode mudar uma crença limitante, uma ideia fixa, um paradigma que nos limita, né? Então, eu já tinha falado na aula anterior
que uma das formas, a mais simples que você pode fazer em casa de mudar um paradigma é o que nós chamamos em programação neurolinguística, que é a repetição espaçada. Ou seja, repetir, repetir e repetir até que aquilo torne-se uma verdade na sua estrutura emocional mais profunda, ou seja, na sua mente reativa, na sua mente subconsciente ou inconsciente. É mais ou menos assim. É a teoria do mentiroso, né? Alguém já ouviu aquela história, né? Aquelas contas no exterior não são minhas, né? A pessoa repete, 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 até que ele mesmo acredita naquilo e aquilo passa a ser uma verdade. Aquele triplex não era meu, né, companheiro? Aquele triplex não era meu. A pessoa repete, repete, repete. Você pode colocar a pessoa no polígrafo, que é o detetor de mentiras, e ela não vai ser detectada, porque ela já se convenceu, né? É a retórica do canalha, né? Que a esposa pega ele com outra mulher e ele fala, não era eu, não era eu, não era eu. Isso já aconteceu, real. Tem uma cliente que me trouxe essa situação que o marido falou tanto para ela que não era ele, que ela pegou traindo, né? Que ela começou a acreditar que realmente ela não viu ele, ou que ela sonhou e que aquilo não tinha acontecido. Mas ela veio fazer o trabalho comigo e mais tarde ela detectou que, infelizmente, aquilo havia sido verdade mesmo. Então, repetir, repetir incansavelmente é uma das formas de se introduzir novas crenças, novos paradigmas, novas verdades. Para nós, da ciência, não importa se a crença, o paradigma, a verdade interna que você tem, se ela é verdade mesmo ou mentira. O que interessa para a gente, e aí você tem que fazer uma análise muito profunda, e todas as minhas redes estão aí para você me mandar informações e fazer a pergunta que você quiser, mas tem que fazer uma análise muito profunda de se essa crença ou as crenças que você tem te fazem bem ou te fazem mal. É isso que de fato importa. Muito bem, temos uma pergunta antes de darmos o passo seguinte. Qual é a pergunta, Leila? Qual livro você me indica sobre PNL? Muito bem, livros sobre PNL. Um livro bastante interessante sobre PNL é O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Um livro bastante interessante, né, que serve de base para você começar a estudar PNL, tá? Então, ele vai te trazer bastante conhecimento. Mais para frente, durante a aula de hoje, inclusive, eu vou passar livros também sobre o tema de hoje, que é o poder da mente subconsciente. Mas é um bom livro para você começar a estudar PNL, sem dúvida nenhuma, tá? Muito bem. Voltando, então, na aula passada, eu ia mostrar para vocês, essa é a minha carteira. Aliás, faz tempo que eu não uso ela, porque eu estou em distanciamento social, eu estou em home office desde o dia 18 de março, então nem tenho saído, nem tenho usado, mas eu abro minha carteira e aqui dentro da minha carteira eu tenho um cartão, 2 cartões, bem na verdade, e eu vou ler esse cartão para vocês, né? Estou tão feliz e grato agora, que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes de renda de maneira contínua. Tenho inteligência financeira, ganho muito mais do que gasto. Então, eu escrevi esse cartão há alguns anos e deixo ele, isso aqui já está internalizado na minha mente subconsciente e é uma realidade na minha vida há muito tempo. Eu já tenho há muito tempo minha independência financeira. É uma grande realidade na minha vida, mas o cartão me acompanha. Então, o que é isso? Repetição espaçada. Todo dia eu leio isso aqui várias vezes, pela manhã, à noite, durante o dia. E tem um segundo cartão, que era o que eu estava falando para vocês na aula passada fazerem, quando terminou a live, também nessa ferramenta da repetição espaçada, que tem a ver com a PNL, que faz com que a verdade entre na sua mente subconsciente. Lembrando, a mente subconsciente é o campo dos sonhos. A mente subconsciente é aquele que o que você jogar lá vai brotar. Só que se você jogar semente de pepino, vai nascer pepino. E olha, colha rápido, porque pepino ele amadurece, cai, ele
arrebenta, tem mais um monte de semente e brota mais um monte de pepino. Se você jogar semente de pepino na mente subconsciente, vai nascer um monte de pepino. Não vai nascer maçã, não adianta insistir, vai nascer pepino. Tem que recolher aquele pepino e plantar maçã. É o campo dos sonhos. O que você planta, brota. A mente subconsciente, ela é amoral, não imoral. Ela não julga. O que você joga lá, ela faz acontecer, porque ela se torna um programa. A mente subconsciente é um programa, é um conjunto de programas que ativa substâncias no seu cérebro que vai te colocar na disposição em fazer tudo aquilo acontecer na sua vida. Temos uma pergunta? Sobre o nosso olhar, quando alguém, por exemplo, pergunta algo que tem que lembrar, o olhar de pensamento é outro. Isso puxa da mente subconsciente ou consciente? De quem é a pergunta? Amandita Lima. Amandita Lima. Você pode repetir a pergunta que não ficou muito claro para mim? Sobre nossos olhar, quando alguém, por exemplo, pergunta algo que tem que lembrar, o olhar de pensamento é outro. Isso puxa da mente subconsciente ou consciente? Muito bem, Amandita. Todas as nossas ações, na verdade, todos nós, na grande maioria que não para pensar, né? A grande maioria da população, da massa que não para pensar, age no automático, age na mente reativa, age através de um conjunto de hábitos. Então, quem está no comando de nossas vidas não é a mente consciente. Sistematicamente, geralmente, é a mente subconsciente. Então, muitas vezes, você faz coisas e nem sabe por que você fez. Por quê? Está na reação automática. Você está agindo no automático. E, normalmente, você está agindo no automático. E, normalmente, as pessoas não percebem. As pessoas acabam tendo pensamentos e não usam o cérebro para pensar. Então, é aquela coisa assim, você está ouvindo, mas não está escutando. A gente ouve com os ouvidos e escuta com o cérebro. Então, a maioria das pessoas, e isso é muito comum em salas de aula, né? Está entrando por um ouvido, saindo por outro e não está escutando. Por quê? A gente larga no automático, larga na banguela, larga no hábito, larga na mente reativa, que é a subconsciente, e ela vai fazendo você ter reações, pensamentos e ações ao longo do seu dia. Então, nesse momento é que é importante a gente começar a rever nossas crenças, nossos paradigmas, nossos conjuntos de hábitos, porque é eles que determinam nossos resultados na vida. Tem mais uma pergunta? Do Dimas. Como saber o que devemos programar? Pois normalmente cremos que estejamos corretos em nossos conceitos e atitudes. Boa pergunta, Dimas. Boa noite. Prazer em tê-lo aqui novamente, né? Você é muito bem-vindo. É uma pergunta muito importante, muito inteligente. Normalmente, os paradigmas que nós temos, ou seja, as crenças que foram instaladas em nossa mente por outros ou por nós mesmos, eles determinam um conjunto de hábitos na gente, tá? Então, imagina assim, você foi criado num ambiente, por exemplo, tá? Não estou dizendo que é você, estou pegando agora genérico. A pessoa, o indivíduo é criado num ambiente onde ser pobre é ser honesto. Essa é uma crença muito comum na população, né? Então, eu sou pobre, mas eu sou limpinho. Eu sou pobre, mas eu sou honesto. Né? Eu sou pobre, mas eu sou feliz. Eu sou pobre, mas eu vou para o céu. Eu sou pobre, mas não engano ninguém. Como se todo pobre fosse tudo isso. E se todo rico fosse contrário a isso. Então, nós temos rico bom, rico ruim, pobre bom, pobre ruim, rico feliz, rico infeliz, pobre infeliz também. Mas o indivíduo cresce num ambiente como esse, acreditando que ser pobre é uma virtude. Eu mesmo conheço uma pessoa, tenho muitos clientes assim, mas tem uma pessoa muito próxima à família que acredita que ser pobre é uma virtude. Então, como é que um peixe sabe que ele está dentro da água? Um peixe só vai saber que ele mora dentro da água se um dia alguém for lá e retirar ele da água. Né? Aí ele vai falar, opa, peraí, existe alguma coisa aqui que não é água.
Por isso a sua pergunta é muito inteligente, Dimas, porque os paradigmas criam hábitos na nossa vida. Então essa pessoa que acreditou que ser pobre é nobre, é importante, vai levá-la para o céu e só por causa disso ela é honesta, limpinha e vai ser feliz, essa pessoa cria hábitos de pobreza. E a hora que ela vai ser promovida, ela sai do emprego, ela se sabota, ela entra em negócio errado, ela entra em sociedade errada, ela entra em relação errada, ela vive se sabotando e não percebe, como eu falei para a Amandita, que quem está no comando da nossa vida é a subconsciente. Se tem um paradigma lá, que quem tem dinheiro não entra no céu, não entra no reino dos céus, né? É mais fácil o camelo passar pelo buraco de agulhas do que o rico entrar no reino dos céus. É um paradigma que foi criado na religião por uma interpretação que foi uma interpretação errada do que Jesus Cristo quis dizer há 2000 anos atrás. Depois a gente vai falar sobre essa interpretação do que Jesus Cristo passou ou quis passar e passou de conhecimento em cima desse episódio, vamos dizer assim. Então, a pessoa tem o paradigma e começa a criar hábitos de pobreza, né? A hora que ela vai crescer, a hora que ela vai se desenvolver, ela se sabota e não vê de maneira consciente. Então, a maneira de fazer isso, Dimas, e para todos que estão nos ouvindo, cria uma lista de hábitos que você tem. Então, você vai fazer assim. Vou passar a ferramenta aqui para vocês. Vocês pegam uma folha A4, tá? Uma folha A4, divide em 4 quadrantes. Respondendo aqui a pergunta do Dimas, você vai dividir a folha A4 em 4 quadrantes. Aqui, ó. No primeiro quadrante, você coloca lá hábitos que você tem e que estão instalados. Anota aí. Você vai listar todos os hábitos que você enxerga, que você tem e que estão instalados, né? Então, hábito de falar mal dos outros, hábito de reclamar, hábito de xingar, hábito de falar alto, hábito de escovar os dentes, hábito de tomar um banho, hábito de estudar, né? Você vai colocar todos os hábitos que você sabe que você tem. Você lista aqui, no primeiro quadrante, tá? No segundo quadrante, você vai colocar todos os hábitos que você não tem, mas que você vê nas outras pessoas e gostaria de ter. Então você vai listar aí, por exemplo, tem gente que não tem o hábito de estudar. Tem gente que agora, ao invés de estar aqui se desenvolvendo, aprendendo essa tecnologia sofisticada e cara de desenvolvimento mental pessoal e profissional, está vendo um vídeo de uma bobagem qualquer, né? Então tem gente que não tem o hábito de ler ou de estudar. Vamos supor, se a pessoa não tem, coloca aqui, ó, hábito que eu não tenho e que eu gostaria de ter. Coloca aqui. Depois, no outro quadrante, você vai colocar aqui hábitos que você tem e não gostaria de ter. Então, tem gente que tem o hábito de procrastinar, deixar tudo para a última hora, chegar atrasado, não fazer, deixar para fazer de qualquer jeito na última hora, depois dar retrabalho, atrasa, aquelas coisas. Hábito de chegar atrasado, enfim. Você lista aqui os hábitos que você tem e não gostaria de ter. E por último, um quadrante de hábitos que você não tem e não gostaria de ter. Bota um X aqui e nem precisa pensar neles, tá? Esse quadrante aí não é importante. Feito isso, Dimas, e todos que estão me ouvindo, porque a pergunta é pertinente para todos, aí vocês fazem o que eu chamo de análise 360. Você pergunta para as pessoas que estão ao seu redor. Escuta, pergunta para tua esposa, né? Querida, amor, tem que ser um dia que você está bem, né? Porque senão ela vai aproveitar esse espaço aí para, ao invés de te dar um feedback, vai te dar um feedback, né? Existe uma diferença muito grande aí. Amor, fale para mim todos os hábitos que você enxerga em mim. Aí ela vai falar, você tem o hábito de fazer isso, você tem o hábito de fazer aquele outro. Ela vai falar hábitos bons e ruins. E você anota tudo. É análise 360, aí é de fora para dentro. Quando ela começar a falar assim, você tem mania de tal coisa, mania é um hábito, só que aí já é pejorativo. Quer dizer, ela já está utilizando a abertura que você deu para se vingar de alguma coisa. Aí você interrompe numa boa,
né? E faz com o teu filho, com o irmão, com os amigos, faz com o maior número possível de pessoas. Lista o que eles acham e aí você faz uma autoavaliação e enquadra cada um desses feedbacks que você recebeu nessa análise 360. Por que 360? 360 graus ao redor de você. Enquadra essas respostas aqui e está pronto, Dimas. Você descobriu os conjuntos de hábitos que você tem e são bons e que você deve manter, o conjunto de hábitos que você tem e não são bons para você. Pode ser bons para outros, mas não são bons para você e você quer eliminar. E tem aqueles hábitos que você não tem, que você vê nos outros e que seria bom você ter. Aí é só começar a trabalhar um de cada vez. Elimina um, introduz outro. Elimina um, introduz outro. Como é que faz para eliminar e introduzir? Isso pode ser matéria da nossa próxima aula, porque é bastante complexo, né? E a sua resposta para isso agora se estenderia muito aqui durante a aula. Mas é por aí. Aí você identifica. E através dos hábitos, você volta um passinho e consegue entender. Você quer saber? Esses hábitos vêm porque minha mãe e meu pai, quando eu era criança, sempre me diziam isso e aquele outro. Ok? Muito bem. Voltando para a repetição espaçada, eu tenho o segundo cartão que eu coloquei para mim, né, de repetição espaçada, que eu vou ler para vocês. Meu segundo cartão de repetição espaçada. Eu escrevi assim: cartão de realização. Tenho X reais, pode ser 1.000, centenas, milhões de reais, até tal dia, em minhas contas correntes, números tais, tais, tais e tais. E atrás, um mantra bíblico. Pedi e dar-se-vos-á. Procurai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. E esses dois cartões, diariamente, há muitos anos me acompanham, e se funcionou comigo e com centenas de clientes que eu tive ao longo desses anos, funciona com você também. Você só pode dizer que não funciona se você experimentar por um período aí, vamos por aí, 3 meses. Experimenta por 3 meses. Se não funcionar, me dá um feedback que eu quero ver onde é que está o erro, porque funciona comigo, funciona com centenas de pessoas que trabalham comigo, vai funcionar com você também, ok? Muito bem. Para concluir, a mente consciente e a mente subconsciente na visão da psicologia, vocês precisam entender a seguinte fórmula. Marquem aí. Pensamento gera emoção. Emoção influencia, gera uma ação sua. E toda ação, de acordo com a terceira lei de Newton e a lei universal do retorno, toda ação traz uma reação, um retorno, uma consequência, tá? Então, tudo o que nós recebemos de volta para nós, do universo que está ao nosso redor e até no nosso corpo, é consequência do quê? Das nossas ações. É em retorno, ação de Newton, ação e reação. Você joga uma bola na parede, a bola volta para você. Tudo que você joga no universo, toda ação que você faz no universo, seja ação de pensar, de falar, de fazer algo ou até mesmo a ação de não fazer nada. Tem gente que fala, eu não vou fazer nada, eu vou ficar quietinho aqui, tá? Quem se omite também optou por agir de maneira omissa, tá? Muito importante saber isso. Inclusive, eu ficar quietinho, não falar nada, ou não tomar partido, isso é omissão. Omissão também é uma ação, tá? Então, pensamento gera emoção, que influencia suas ações, ação e reação. Tudo que você recebe do universo é consequência das suas ações. Suas ações são influenciadas pelas suas emoções e seus pensamentos influenciam a emoção. Então, vamos lá. Falei para vocês na aula passada que nosso cérebro pensa
através de foto de imagens e sensações ou sentimentos. Com imagem e sentimento, isso entra na mente subconsciente e altera nossas ações. Alterando nossas ações, altera os resultados que nós temos na vida. Pensamento na mente consciente, emoção na mente subconsciente, ação corporal, ou da fala, ou de atitudes, ou de não atitudes, e resultados. Então, vou dar um exemplo prático. Se eu falar para vocês agora, vamos todo mundo aí pensar num dia muito triste, um dia que morreu uma pessoa muito querida, me conta como é que foi o velório, como é que você estava se sentindo, como é que foi a conversa, quanto tempo você levou para recuperar. Daqui a pouco essa figura do velório vem na sua mente consciente, ativa sentimentos na mente subconsciente que interfere no seu corpo, no seu metabolismo, e você pode chorar, você pode ficar triste, você pode deprimir e tomar atitudes erradas, né, naquele momento com aquele sentimento. O inverso também é verdadeiro. Se eu disser para vocês agora, e vamos aproveitar e fazer agora esse exercício, todo mundo comigo, fecha um pouco o olho, vai, vamos lá, fecha o olho um pouquinho, todo mundo pensando num dia top da vida, um dia que você estava 10, você estava empoderado, empoderada, você estava se sentindo o máximo, né? A mulher estava de salto alto, com aquele vestido de gala, entrou no salão, todo mundo olhou para ela, o cara estava top, tinha feito um baita de um negócio, todo bonitão lá, aquela garota bonita olhou para ele, pensa num dia top, pode ser de trabalho, pode ser da vida social, da vida pessoal, da vida particular, um dia top, pensa nesse dia top, como que você se sentiu nesse dia top, fecha um pouquinho o olho, pensa nesse dia top, como é que você se sentiu, como é que estava, o que que você falou nesse dia, como que você se expressou nesse dia, que sensações que você teve, me conta aí, vai contando aí, vai falando em voz alta, como que você estava, como é, que postura que você estava, quando você se sente empoderado. E você, mulher, quando está no salto alto, com aquele vestidão bonito, como é que é? A coluna não fica mais reta? Né? Assume essa postura aí, vamos lá, assume a postura de bem-sucedida, desse dia top. Como é que ficou a sua emoção? Respondam aí para mim, rapidamente, que nós estamos na reta final aqui, faltam 15 minutos para encerrar nossa live. Como é que você está se sentindo só de ter esses pensamentos e essa visão? Está melhorando a emoção ou não? Está se sentindo empoderado ou não? Manda um joinha, manda a resposta, diz o que você está sentindo, experimenta. Isso é uma ferramenta poderosa de programação neurolinguística. Se você quiser mudar seu estado emocional, muda seu pensamento e muda sua posição de corpo, sua posição fisiológica. E você vai ver que estados emocionais vão aparecer, estados emocionais positivos vão aparecer, porque começa a liberar outro tipo de hormônios no seu metabolismo, serotonina, endorfinas, dopamina, ocitocina, e você vai começar a se sentir para cima. Então, escrevam aí, estão se sentindo melhor de pensar nesse dia? O sorriso apareceu, né? Quem está junto com outra pessoa aí, de lembrar esse dia, de contar para o outro sobre esse dia, o sorriso apareceu? Tomando uma aguinha aqui que a garganta secou. Então, pensamento gera emoção. Agora, com essa emoção positiva de empoderamento, você aproveita mais a aula, você toma decisões melhores, você tem mais disposição de continuar estudando depois da aula, de mandar pergunta, de participar. Então, ter pensamentos ou lembranças ou focar em coisas positivas muda seu estado emocional. Porque a imagem da mente consciente ativa emoções na mente subconsciente que muda os hormônios no seu corpo, que muda suas atitudes, suas ações na vida e o resultado passa a ser satisfatório, tá? Então essa é a explicação da psicologia clássica, da cognitiva comportamental, da positiva e da PNL em como funciona a mente consciente e subconsciente. Tem muitos outros detalhezinhos técnicos que, obviamente, em apenas 2 aulas não dá para eu estar passando para vocês. Mas eu quero, na próxima aula, passar para vocês como é que funciona isso
na visão da física quântica. Como é que essa mente subconsciente, como é que você usa de telepatia, como é que você chama outra pessoa? Ah, Zé Carlos, você está ficando maluco, você vai falar de telepatia agora? Não estou ficando maluco, não. Respondam para mim, escrevam aí. Quem já pensou em alguém, de uma hora para outra, veio a lembrança de alguém, de uma pessoa que não via há muito tempo e de repente essa pessoa entra em contato com você, seja através de uma rede social, ou tromba com ela na rua, ou ela te telefona. Quem nunca viveu essa experiência? Fala a verdade, vai. O que é isso? Você chamou aquela pessoa ou aquela pessoa te chamou. E isso é através da mente subconsciente e a física quântica, que não é mística, holística, nem religiosa, é ciência, explica isso e é isso que eu vou querer explicar para vocês na próxima aula, tá? Nosso tempo está acabando e eu queria passar para vocês um livro muito interessante, que é um best-seller mundial, traduzido em dezenas de línguas, que é O Poder da Mente Subconsciente, de Joseph Murphy. Lá ele vai explicar também com detalhes tudo isso, a nossa aula 1 e aula 2 sobre o poder da mente subconsciente, e vai dar uma série de mantras para repetição espaçada, que eu expliquei para vocês como ela é poderosa, porque ela internaliza e aquilo passa a ser a sua verdade. E o seu gênio da lâmpada, o seu campo dos sonhos, que é a mente subconsciente, é a programação que vai mover o teu cérebro, o teu corpo, os teus hormônios, para aquilo que você programou aconteça de fato na realidade, na sua vida. Então nós vamos ter que ter uma aula 3 na quinta-feira que vem, aula número 3 sobre o poder da mente subconsciente na visão da física quântica, e eu vou dar técnicas sensacionais para vocês de mudar paradigmas. Outra técnica, ou por enquanto hoje ficamos na repetição espaçada, mas tem outras técnicas para mudar esses paradigmas, essas crenças. Se vocês puderem, comecem a ler esse livro. Se tiverem dúvida, manda o recado aqui para mim. A partir de quinta-feira que vem, a pedidos de vários clientes, nós vamos estar fazendo essa live também no YouTube. Tá? Então vocês vão ter essa live aqui no Instagram e também no YouTube, porque o YouTube ele tem menos quedas, ele tem menos falhas e dá a possibilidade de colocar na televisão para a família toda ver ou para formar uma classe aí dentro da sua quarentena. Então nós teremos tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, se você está aí agora no Instagram, aproveita para me seguir aí, para estar sabendo todas as informações, né? Então, toda quinta-feira, 19 horas. E também entra no canal do YouTube e inscreve-se lá no meu canal, né? Para agora, se quiser projetar na televisão, através do YouTube, é melhor a imagem, fica maior, mais pessoas podem participar ao mesmo tempo e tem menos quedas, menos interrupções, né? Então, esse é o recado que eu queria estar passando do livro. Passei 2 livros para vocês hoje, um sobre PNL e o outro sobre o poder da mente subconsciente. Falei que a partir da semana que vem nós teremos o YouTube e pedi para vocês se inscreverem lá, para vocês estarem recebendo os avisos. E lembrando sempre, né, a importância de repetir, repetir e repetir. Na aula 3, a semana que vem, eu vou passar uma nova maneira de mudar essas crenças e esses paradigmas. Vou dar a visão da mente subconsciente através da física quântica. Para reforçar o poder da repetição espaçada, eu quero dar uma regrinha muito top, muito simples e muito rápida para vocês. Eu acho que vai dar tempo aqui. Vamos fazer aí, desenhem aí um triângulo. Um triângulo dividido em 3 partes. Na parte de baixo você escreve ser. Na parte do meio você escreve fazer. E na parte do topo você escreve ter. Essa regrinha é básica da PNL no sentido da repetição espaçada. Para você ter aquilo que você deseja, você precisa primeiro ser, depois fazer,
para depois ter. Então, isso é inclusive bíblico. Existe uma passagem bíblica de uma conversa de Jesus com Tomé, onde Jesus disse a Tomé: homem de pouca fé, você quer primeiro ver para depois crer. E não é assim que funciona a fé. É primeiro crer para depois ver. Então, primeiro você tem que se sentir aquilo que você quer ser. Eu quero ser um professor top, eu quero ser um corretor top, eu quero ser um vendedor top, eu quero ser um engenheiro top, eu quero ser um empresário top. Primeiro você precisa se sentir. Como é que se sente uma pessoa top na sua carreira? Ela anda sempre de corpo reto, semblante alegre, fala com firmeza, fala com convicção, se veste bem, né? Comunica sobre aquilo o tempo inteiro, conversa sobre aquilo o tempo todo com todo mundo que se aproxima dela. Então você começa a fazer isso. Sinta-se como se você já fosse aquele cara que você quer ter, né? Então, se vista daquela maneira, fale daquela maneira, se sinta daquela maneira, veja você no espelho daquela maneira. Lembra da aula número 1, né? Que eu dizia que a pessoa quer mudar o reflexo do espelho, mas não quer mudar a própria aparência, ou seja, quer mudar o resultado, mas não quer mudar o interior. Sinta-se, finja, atue que você já é aquele cara top que você quer ser. Vista-se como ele ou ela, pense como ele ou ela, fale, comunique como ele ou ela, só fale disso. Tome isso como um mantra ao longo de todo o teu dia. Depois, faça o que as pessoas fizeram, as pessoas que chegaram onde você quer chegar, fizeram. Simplesmente faça o que elas fizeram. O sucesso deixa pistas. Olhe o que elas fizeram para chegar lá, repita o que elas fizeram, repita, sinta e faça, sinta e faça. Repita, repita, repita e logo, bem logo, muito mais logo do que você imagina, você terá aquilo. Esse é o poder da repetição espaçada, essa é a regrinha, onde você foca, aumenta. Foque naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Foque nas soluções dos problemas. Não foque nos problemas, foque nas soluções dos problemas. Tá bom? Pessoal, quantas pessoas nós temos, Leila? 23. 23 pessoas. Muito, muito, muito obrigado por vocês terem estado todo esse tempo aí com a gente. E semana que vem, a aula 3 sobre o poder da mente subconsciente na visão da física quântica. Eu conto com a presença de vocês. Nós vamos ter imagens aí que podem ser colocadas na televisão. Vamos melhorar, fazer através do YouTube. E mandem suas dúvidas. Quem gostou, manda um joinha aí, manda um coraçãozinho, né? Manda um joinha, coraçãozinho. Quem gostou da live de hoje, ou melhor, não é live hoje, né? Da aula de hoje, manda um joinha, manda palminha, manda um ok, manda gostei, manda alguma coisa, dá um feedback, porque isso fortalece essa minha missão de ajudar ao maior número possível de pessoas a superarem seus medos, seus desafios, seus obstáculos e serem cada vez mais plenas, felizes, realizadas, sempre com humildade, honestidade e respeito ao próximo. Nós vivemos momentos nunca antes vividos em nossas vidas, né? São momentos únicos, são tempos jamais vividos em nossas vidas. O Brasil viveu coisas ruins há 100 anos atrás, mas nós aqui que estamos vivos nunca vivemos isso antes, né? É sem precedente na nossa história de vida. O mundo vai mudar, as coisas não vão continuar sendo como sempre foram. Então é a nossa oportunidade de começar a mudar dentro para depois ter o resultado fora. Não esperem tudo isso passar para fazer as mudanças. O mundo nunca mais vai ser como era antes, mas não podemos ser surpreendidos. Vamos começar a mudança de dentro para fora. Vamos ter um novo olhar de mundo, um novo olhar sobre as pessoas. É tempo de nos unir, nos proteger. Não podemos esquecer de contribuir e agradecer. Nós vamos falar disso também em nossas aulas, onde a gratidão é a maior das emoções. O sentimento de gratidão move montanhas. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado a todos vocês e até quinta-feira que vem, 19 horas. Vejo vocês. Até breve, um abraço virtual, muito obrigado.